venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um episódio do Está Escrito. Estou muito feliz porque hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que eu gosto muito da Bíblia, um dos mais interessantes para mim. Vamos falar sobre Daniel, tem a sua própria livro na Bíblia. Então vamos começar. Eu tenho 3 pessoas aqui comigo hoje. Temos o pastor Dário, da Igreja Brasileira, temos a Rosa, a nossa obreira bíblica, e também o pastor Nunes, da Igreja de Toronto, portuguesa. Vamos começar então. Nós temos Daniel. Para aqueles que sabem a história, foi um jovem de Israel que, quando Babilónia destruiu o país, eles trouxeram para trás uns jovens, bem jovem, tiveram que ir para este país que destruiu as pessoas deles, né? Então, viveu lá, ele foi posto para estudar, para ser uma pessoa assim, como um professor ou uma pessoa assim, para ver os futuros, coisas assim. Nós sabemos que Deus deu a habilidade de reconhecer sonhos e para dizer o que era o sonho, que é muito importante neste livro. Então, vamos começar com nós primeiros. Assim, essa ideia, este imigrante que foi tirado do seu país, vocês têm uma história assim parecente com ele, ou... Rosa? Eu lembro, eu tinha 12 anos quando, pela primeira vez, a minha família emigrou de Angola para o Brasil. A razão por que nós saímos foi guerra, né? Não havia mais condições de vida ali. E, para mim, como criança, havia toda uma expectativa. Um novo país, um país mais evoluído do que o meu, onde eu vivia. Havia uma boa expectativa. No caso de Daniel, eu creio que a expectativa não deveria ser muito boa, porque ele estava indo como escravo, deixando para trás seus amigos, sua família. Só alguns foram com ele, numas condições bem mais sofridas do que a minha. Mas ainda assim, emigrar sempre representa um desafio, né? Entrar numa nova cultura, novos costumes. É verdade. Sempre nos faz... É um desafio para nós. Né? Eu creio que um dos maiores desafios para um imigrante é aprender a nova língua. E eu tenho uma experiência com meu filho. Quando nós imigramos para os Estados Unidos, colocamos ele numa escola. E ele começou a frequentar a escola. E é interessante que depois de alguns dias a professora nos chamou na escola. E nós não sabíamos exatamente o que estava acontecendo, mas ela disse, olha, o seu filho está dando trabalho, ele está falando palavrões na sala de aula, isso não pode acontecer aqui. E aí nós fomos falar com o nosso filho e aí ele disse, não, eu nunca falei palavrão, porque nós não ensinamos palavrão, ele não falava palavrão. Na realidade, ele estava falando em português, o que ele sabia, e a professora não entendia e achava que ele estava falando palavrão. Então, é uma situação difícil que uma criança pode passar e que um adulto também. É um dos maiores desafios é aprender a nova língua. Eu creio que Daniel também passou por isso. É bem difícil, né? Eu posso compreender a experiência de Daniel. Eu tinha à volta de 16, 17 anos quando eu tive que sair da minha terra natal, Angola, e desta vez, no meu caso, eu fui de Angola para a África do Sul, e eu me identifico com a experiência de Daniel. Daniel saiu de Israel para a nação mais poderosa do mundo, daquela época, não é? E ele, em breve, entrou em conflito em termos de culturas, em termos de maneiras de ser e até em termos de religião, não é? Mas Daniel manteve a sua personalidade, manteve a sua tradição e Daniel, como imigrante, foi fiel aos seus valores e às suas convicções religiosas. Por isso, Daniel é um imigrante famoso da Bíblia, que merece a nossa atenção e merece o nosso estudo. E é esse conflito que nós vamos começar aqui, mesmo no começo.
quase mesmo no começo da história, ele confronta este problema. Ele está num país estranho, comem coisas estranhas, né? E ele é para comer a comida que o rei come. Nós sabemos que Deus quer que nós vivemos uma vida saudável. Então, na Bíblia, ele explica o que nós devemos comer e não comer. Mas este rei não era judeu, então ele comia tudo. Então, ele teve este problema, porque não pode desobedecer ao rei, né? Se o rei disse para fazer, tem que fazer. Mas não queria. Alguém pode explicar o que é que aconteceu nessa história aqui no capítulo 1? Então, Daniel foi levado para uma posição aparentemente privilegiada. Ele foi para o reinado, né, para dentro da corte. E ali foi-lhe oferecido as melhores iguarias, né, os alimentos que o rei comia, que era o melhor, ele iria comer também. Só que alguns desses alimentos ele tinha aprendido na palavra de Deus, está escrito, né, no capítulo 11 de Levítico. Qualquer pessoa pode ter na sua Bíblia, pegar a sua Bíblia e encontrar qual é a vontade de Deus a respeito da alimentação, o que é saudável e o que não é saudável. E então Daniel ali ele teve que ele foi confrontado com a ordem de comer os alimentos do rei, que muitos deles não eram saudáveis. E ele propôs no seu coração, tomou a decisão de ser fiel e seguir a dieta que Deus havia dado a ele e ao seu povo. Então, foi um ato de bastante coragem, né? Ele permanecer fiel a Deus no meio de uma situação que envolvia até risco de vida para ele. Porque eles eram obrigados a fazer aquilo que o rei mandava, né? Pensando o rei que estava dando o melhor para ele e para os seus companheiros, não é? Portanto, era como um ato de desprezo por algo que o rei queria fazer em favor dele. Mas ainda assim, o rei de Daniel era Deus, acima do rei da terra. E Daniel fez assim um teste, né? Ele disse, olha, dá-me estes dias, só vou comer o que Deus quer que eu como, o resto podem comer a mesma coisa. Mas depois desses dias vamos ver quem é que está melhor. E qual foi o resultado? O resultado foi que, ao fim desses dias, o rei testou todos os membros da sua família real, pessoas de várias partes do mundo. Daniel foi levado para essa casa real para ser reeducado em termos de filosofia, religião e tudo mais. Mas Daniel passou esse teste, parcialmente baseado na sua própria alimentação, e nós lemos que o rei chegou à conclusão, em capítulo 1, versículo 20, em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Daniel, a base espiritual, a base religiosa de Daniel, o levou a ter grandes convicções que o ajudou a ser fiel, e a alimentação que ele seguiu, uma alimentação natural, o capacitou a ter um esclarecimento de pensamento superior aos outros membros da corte real. E é interessante porque nós estamos a viver muitos anos depois de Daniel, mas o que os cientistas estão a conhecer agora é que a dieta de Deus realmente é o melhor, né? Aqui podemos ver na história de Daniel que ele realmente ficou melhor seguindo a Deus. E só agora é que o ser humano está-se a perceber que realmente a palavra de Deus está certa e que a comida está... A ciência está provando a veracidade Exatamente. Bíblica, né? A verdade bíblica. Yeah. Um corpo saudável permite uma mente saudável, uma mente perspicaz. Vamos continuar então. No capítulo 2 de Daniel, aqui podemos ver que o rei tem um sonho que ele não pode explicar, nem lembra do sonho, mas sabe que é importante. Então chama todas as pessoas que devem saber e ninguém pode dar uma resposta. O rei fica bravo, vai matar a todos. O que é que aconteceu? Daniel era um deles. Ele era um daqueles dos sábios que estavam sendo educados para ajudar na corte. E Daniel, ele ficou sabendo desse decreto do rei, da necessidade do rei, e que o rei estava furioso, ele precisava que alguém
revelasse o sonho e interpretasse o sonho, senão ele iria matar a todos. E Daniel, ele buscou a Deus. Ele buscou a Deus pedindo que Deus lhe desse sabedoria para que ele lhe desse o sonho e lhe desse a interpretação. E Deus foi fiel com ele, que já havia sido fiel com Deus. Ele foi obediente na alimentação, no plano de Deus. Deus o colocou ali e agora ele esperava que Deus pudesse confirmar a sua fidelidade, pudesse dar aquilo que era impossível aos homens. Vamos ler, há um versículo que eu queria ler aqui, Daniel capítulo 2, ainda estamos nesta história, versículos 27 e 28. Rosa, podias ler para nós? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. O que é que ele faz que é tão importante nestes versículos aqui? Ele reconhece que Deus é o revelador de todos os mistérios e Deus revelou esse mistério a Daniel e aos seus amigos depois de eles terem passado uma noite em oração. É o versículo 17 e 18. Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso aos seus colegas, aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Deus e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilónia. Então foi revelado o segredo de Daniel numa visão da noite. Daniel orou e, em resposta à sua oração, Deus revelou o significado daquele sonho que era difícil de discernir. Amém. Interessante aqui ressaltar que havia magos, astrólogos, adivinhos, leitura de bola de cristal, de cartas, né? E nada disso conseguiu ajudar o rei a saber o mistério do sonho, né? Eu conheci uma senhora quando eu comecei meu ministério aqui no Canadá e ela telefonou, uma senhora eu assisti o programa Está Escrito, telefonou e quando eu fui visitá-la, ela partilhou comigo a angústia dela, porque ela estava indo a uma adivinha, a uma mulher adivinha, e ela dizia para mim: Rosa, eu saio de lá, eu não tenho paz. A paz que eu estou precisando, eu tentei encontrar lá, eles só levam o meu dinheiro e não tenho paz. E ela começou a estudar a Bíblia conosco e foi interessante ver a pouco, até hoje eu conheço essa senhora, eu a visito e é tão lindo ver a paz que ela tem, que ela encontrou na Palavra de Deus. E respostas a angústias que ela tinha, ela está encontrando na Palavra de Deus. Assim Daniel também, não é? Encontrou em Cristo ali, tal como o pastor mencionou na oração, a resposta a um mistério que nem astrólogos, nem adivinhos, nem magos, mas Deus, há um Deus no céu. E é exatamente isso que a Bíblia diz, né? Que essas coisas não devem ser usadas, porque não são de Deus, né? Ou a pessoa está a criar coisa de nada, ou é o inimigo, é o Satanás que está a falar sobre essas coisas. Então, é por causa disso que eles não puderam, né? Melhor recorrer a Deus do que a essas coisas, né? Vamos ler o sonho. Eu penso que é interessante. O rei percebeu que era importante. Há uma coisa aqui que todo mundo deve saber. Então, vamos ler qual é o sonho, o que é que o rei viu. Vamos ler Daniel capítulo 2, versículos 36 e 37. Eu posso ler então. Podes. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és o rei dos reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais no campo e aves no céu, ele te os entregou na tua mão, e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, o que é que ele vê? O que é que o rei viu, então? Ele viu uma estátua, não é? E a estátua é feita de vários metais. O primeiro metal que representa que é a cabeça é o metal de ouro, não é? Representa o Império da Babilónia, né? Representa o Império da Babilónia, não é? Este sonho é a espinha dorsal de todas as profecias que nós encontramos no resto do livro de Daniel, não é? Talvez o pastor Dário pudesse falar sobre a parte a seguir da estátua. Na realidade,
a cabeça da estátua de ouro representava a Babilônia. E o braço e o peito, eles representavam outros reinos. E cada parte da estátua representava reinos até chegar no último reino, que nesse reino seria destruído um reino e a partir dele viria um outro reino. Então é interessante a história dessa estátua. Que é a parte mais importante, né? Então, o rei, não sei porque é que Deus escolheu a ele, mas ele viu a história dele até o fim do mundo, né? Todos os reinos, todos os impérios que iam conquistar assim o mundo, até o império final, os pés. Vamos ler o que é que acontece quando nós chegamos lá aos pés. Mesmo capítulo, Daniel capítulo 2, versículos 44 e 45. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro reino. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. De maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, o que é que Deus estava a dizer com esta mensagem? Ele estava dizendo que depois de todos esses reinos viria um reino que seria superior a todos eles, né? Uma pedra seria cortada do céu, bateria nos pés da estátua, destruiria todos os reinos do mundo e no lugar dessa pedra ia se formar um grande monte e a partir dali seria um novo reino. É interessante para um imigrante, não é? Como nós somos imigrantes, é importante nós compreendermos que nenhum reino terrestre irá durar uma eternidade. Que Deus prometeu aqui que todos os grandes impérios iriam nascer, iriam alcançar o seu auge, iriam eventualmente findar, ser destruídos. Mas que haveria um reino, o reino que está para vir, que será o único reino que irá durar para sempre. Esse é o reino divino que Daniel 2 revela. É importante. As pessoas, em geral, gostam de saber o futuro. Né? Se nós pudéssemos saber o futuro, acho que nós queríamos saber, né? Temos essa curiosidade. Sim. Aqui Deus revela o futuro. A palavra de Deus nos mostra o que é que está para vir. E a coisa mais maravilhosa que está para acontecer é o estabelecimento justamente do reino de paz, reino de amor, reino de Cristo nessa terra, né? Com a vinda de Jesus. Vamos continuar então. Daniel dá a mensagem para o rei e o que é que acontece? Até este ponto, Daniel está a seguir a Deus. Seguiu com a comida, seguiu aqui com a oração e depois dizer o que Deus disse. A vida de Daniel ficou pior porque ele segue a Deus, porque ele seguiu a Deus, ou ficou melhor? Na verdade, ele teve situações desafiantes em que poderíamos pensar que ficou pior. Por exemplo, no capítulo 3, né? Ele foi posto, a fé dele e a prática religiosa de orar a Deus voltado para Jerusalém foi posta como causa de morte dele, né? Porque os inimigos dele, ao vê-lo fazer isso, eles quiseram prejudicá-lo. Portanto, em algumas situações nós podemos pensar que seguir a Deus é pôr-nos em desvantagem ou em perigo até de vida, não é? Mas no fundo a gente sabe pela história de muitos personagens bíblicos que o vencedor realmente é aquele que está com Deus. E a vitória está lá na frente, às vezes não é naquele momento, não é? Então, Deus engrandeceu Deus engrandeceu a Daniel, naquele momento colocou como seu servo ali, através dele, levou a mensagem ao rei e o rei é admirado porque aquele jovem pôde trazer tamanha revelação para ele, o engrandeceu e engrandeceu a Deus também. Então, ele foi colocado como governador de toda a província de Babilônia. Ele foi elevado à posição mais alta, não por astúcia política, mas pela sua integridade e pela maneira como Deus o usou, não é? E é interessante que ele alcançou isso como imigrante, não é? E eu creio que é uma lição para nós imigrantes, que nós procuramos talvez uma posição de poder e que, no caso de Daniel, ele alcançou essa posição de poder não por manipulação política, mas alcançou
por intervenção divina e pelos os seus compromissos com Deus, não é? Nós lemos em Daniel capítulo 6 que, então, versículo 3, então mesmo Daniel se distinguia de todos os outros. Como é que Daniel se distinguia de todos os outros políticos? Nesta altura ele já tinha por volta de 70, 80 anos. Ele distinguia-se não pela sua capacidade intelectual apenas, mas distinguia-se acima de tudo pelo espírito que habitava nele, que é o espírito divino, não é? E os próprios seus inimigos reconheciam que em Daniel havia um homem que estava completamente comprometido em fazer a vontade divina. Era a sua integridade que o elevou. E é interessante que no mundo em que nós vivemos hoje, nós sabemos que o que mais nós ouvimos, não é, em todas as esferas sociais, políticas, em qualquer esfera, não é, é a corrupção. E no caso de Daniel, ele era incorrupto, e a Bíblia diz aqui, porque ele procurava ser obediente. 6:5. Estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel era fiel à lei divina. E isto é importante, aqui podemos ver que ele segue a Deus e Deus dá muita coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas em redor dele, que não seguem a Deus, ficam com raiva, né? Então há sempre os dois lados. Vamos ler essa história, agora que já estamos aqui no capítulo 6. Eu penso que é a história mais famosa do livro de Daniel, é o Daniel e os Leões. Já lestes que eles sabiam que não podiam atacar com o que ele estava a fazer. Eles tinham que usar a religião dele para achar uma maneira, né, de matá-lo. O que é que eles fizeram, Pastor Daniel? Eles, naquele momento, pelo fato de Daniel se distinguir de todos eles estavam basicamente com inveja dele. E eles pediram para o rei, então, que todos eles, que o rei pudesse lançar um edito, no capítulo 6, verso 8, nós podemos ler. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. E no verso anterior, no verso 7, na metade do verso, diz, por espaço de 30 dias, quem fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então, eles quiseram engrandecer o rei, foram ao rei com a intenção de honrá-lo, de fazê-lo se sentir mais importante, para que ele pudesse assinar um documento que eles haviam preparado, dizendo que ninguém, no espaço de 30 dias, adorasse a qualquer outro Deus, senão ao próprio rei, naquele período. Porque eles sabiam que Daniel orava a Deus 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava ao seu Deus. E a intenção deles era encontrar e pegar Daniel e realmente colocar Daniel numa situação difícil. O tempo está a ficar um pouco curto, mas vamos ver o que é que aconteceu então. Nós sabemos, já tivemos uma história com Esther, que quando o rei da Média-Pérsia faz uma lei, não se pode cobrir. Nós sabemos que Daniel segue a Deus, ele orou, né? Então, o que é que aconteceu com ele? Eles buscaram e o que é que aconteceu? Daniel foi fiel às suas convicções. Ele manteve a sua prática de orar 3 vezes por dia. Para mim, como imigrante, todos nós imigrantes somos ocupados, temos uma vida bastante ocupada, mas no caso de Daniel, apesar das suas grandes responsabilidades, ele manteve a sua rotina diária. Orar 3 vezes por dia. Foi assim que ele manteve a sua pureza espiritual, não é? Ele foi encontrado em falta por desobedecer ao decreto do rei, e então foi apanhado e foi levado e colocado na cova dos leões. O que era o equivalente moderno seria, ele foi condenado à morte, não é? Porque ninguém jamais tinha... Pena de morte. Ninguém jamais tinha saído da cova do leão vivo, não é? E ele morreu? Não. Não. Ele passou a noite lá na cova. E pela providência de Deus, Deus o protegeu, os leões não o atacaram. E Deus honrou aquele seu servo fiel. Amém, amém. Eu creio que é uma pequena revelação da ressurreição. Para todos os propósitos, quando Daniel foi colocado na cova dos leões, todo mundo esperava que ele morresse instantaneamente.
mas no dia seguinte ele saiu de lá vivo. Eu creio que é uma profecia que fala sobre alguém que venceu a morte e que saiu da morte vivo. Eu creio que esta experiência fala sobre a eventual ressurreição de Cristo e de todo aquilo que crê em Deus. Amém. Realmente, né, quando nós seguimos a Deus, Ele faz o impossível, né? Quando nós devemos morrer, Ele nos dá-nos a vida. Pastor, só se me permite. Eu penso que não temos vai dar tempo. tempo, ok. Desculpa, mas podes orar para nós. Vamos usar esse tempo, este foco, né, que Deus nos salva, e dá uma oração para nós, e para todos que estão a ouvir. Ok. Querido Deus, Tua palavra é linda e nos inspira, nos ensina tanto. Obrigada pelo exemplo de Daniel, que tomou decisões, embora que pequenas, foram tão importantes para ajudá-lo em situações tão difíceis, onde somente a Tua intervenção, querido Deus, poderia ajudá-lo. E, finalmente, através da vida desse jovem, desse homem que Tu escolheste e que se dedicou a Ti, Tu pudeste exaltar o Teu nome acima dos reis da terra. Em breve queremos ver-te voltar, Senhor Jesus, como o Rei dos Reis. Prepara-nos para esse dia e também os ouvintes do programa Está Escrito. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Felizmente, nós estamos no fim do nosso estudo aqui de Daniel. Queria dizer obrigado a todos que ajudaram hoje e também queria dizer obrigado para todos que estavam a ver hoje. Lembrem-se que está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.